Então vamos lá que a aula vai começar. Cheguei, pronto, estou de volta. Introdução ao estudo da fração. Fração é uma área de estudo, uma parte da matemática que alguns alunos têm muita dificuldade. Portanto, a gente vai com bastante calma para que a gente possa aprender do começo até o básico, né? Eu não vou prometer vocês que eu vou vocês para o expert da fração, até porque não é a minha área de atuação, tá bom? Então a gente vai ver o básico, mas existe ainda um básico do básico, que é por onde a gente vai começar. Então, vamos nesta aula aprender pelo menos o conceito de fração para depois a gente começar a entender melhor o que vem a ser isso, tá bom? Trouxe para vocês aqui uma tirinha, vou ler para vocês podem acompanhar, né? Personagem aqui pergunta: a gente nunca usa frações, né? Percebam que eles estão saindo da escola, ou seja, acabaram de ter uma aula sobre fração e estão conversando, dizendo, né? A gente nunca usa frações, né? E o outro concorda, é verdade. Fração, o que a gente precisa ver fração na escola se a gente nunca usa no nosso dia a dia, né? E aí eles continuam a conversa na sua caminhada. Tá com fome? Opa, pede uma pizza. E aí o rapaz pede a pizza. Boa tarde, quero uma pizza. 3/8 de mozzarella, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. E aí o outro pergunta: podemos rachar meio a meio? E aí, qual é a grande mensagem dessa tirinha? É esta ironia, né, dos personagens a princípio dizerem e concordarem que para que estudar fração se a gente nunca usa no dia a dia, e logo em seguida, ao pedir sua pizza, teve uma situação, duas situações, tanto a pizza dividida fracionalmente, né, 3/8, 3/8, 2/8, e quando o outro sugere rachar a conta, ou seja, pagar meio a meio. São dois conceitos de fração. Então, fração sim é algo que nós usamos no nosso dia a dia. E depois eu trago para você a bendita pizza, né? Só porque aqui 1, 2, 3, 4, pronto. É realmente a pizza que eles pediram. Então vamos lá. Antes de falar dessa pizza, esquece um pouco aí, né? Vamos ver o conceito aqui de fração, né? Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. A palavra fração vem do latim fractus, e significa partido, dividido ou quebrado. Portanto, eu gostaria que você entendesse a palavra fração como dividido, quebrado, partido, parte, fração. Uma pequena parte de um todo, beleza? Então, quando a gente está falando em fração, estamos falando de quantidade, ou seja, de uma coisa ou de várias coisas, a gente vai ver isso mais na frente, mas estamos falando de algo, de um valor, de uma quantidade, de um inteiro, de um todo que foi fracionado. Ou seja, repartido, dividido, fração. Esta fração, esta parte, né, esta parte dividida, fracionada, repartida, é basicamente o conceito da nossa fração, tá bem? Então, o que você está vendo aqui na sua tela? Você está vendo uma pizza que estava inteira, que ainda está, podemos dizer, mas ela está toda repartida. Repartida em quantos pedaços? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. O personagem da tirinha, ele pediu, sabe o quê? Claro que não é a pizza que ele pediu, mas ele pediu 3/8. Olha só, eu vou colocar aqui esses números que ele pediu, tá bom? Ele pediu 3/8, ele pediu outros 3/8 de outro sabor e pediu, por fim, 2/8. O que é isso aqui? Olha que coisa estranha. Ele pediu uma pizza e tudo isso, é importante a gente entender que tudo isso refere-se a uma pizza inteira, né?
Então, esta pizza inteira, esta uma pizza, ela está dividida em 3 blocos, digamos assim, né? Em 3 sabores, Sendo que cada um desses sabores tem 3/8. Significa o que, professor Jacos? Quando você olha para este desenho, você já entendeu que ele foi repartido em 8 fatias, não é? Uma pizza repartida em 8 fatias. Falei certo? Uma pizza repartida, fracionada, dividida em 8 pedaços. Sabe o que significa isso? Significa que você tem este pedacinho aqui que está fora, aqui, ó, este número 1, significa 1 de 8 pedaços. Ou seja, este pedacinho aqui é 1/8. Por quê? Porque esta nossa pizza desse exemplo foi dividida em 8 partes. O personagem da tirinha, ele pediu 3/8 de um sabor. Quanto seria 3/8? Seria 3 pedaços. 1/8, 2/8 e 3/8. Né? Então, esses 3 pedaços foram de um sabor. Vou até colocar aqui de um sabor. Vou colocar de amarelo. O outro sabor foi colocado de branco, que foram mais 3/8. Olha só. 1, 2. Se meu desenho está muito esquisito, mas você vai entender. 3/8 novamente. 1, 2, 3/8. Esses outros 3/8 foi de outro sabor, que eu não lembro, acho que foi mozzarella. E os 2 últimos, olha só, 2 últimos, né? 2/8. Aqui eles, ó, 2/8. Foi de atum. De atum, meu Deus, deve ser horrível esse sabor, né? 2/8 de atum. Prontinho. Aí, eu acho que dá para você entender. 1, 2, 3 amarelos, que são 3/8. 1, 2, 3 brancos e 1, 2 verdes. 3 sabores diferentes está a nossa pizza. Tudo bem? E a nossa pizza, esses 8zinho que você está vendo aqui, ó, este 8º que eu estou falando, veio de quê? Veio da repartição. A nossa pizza aqui foi dividida em 8 partes. Tudo bem? Beleza. Vamos ver um outro desenho aqui, só para fazer um pouquinho, confundir sua cabeça. Aqui nós temos um bolo que já está uma parte aí devorada, comida, não é? Então, olha só, o que é este bolo aí que vocês estão vendo? De um lado, você visualiza um meio. Um meio? Como é que se lê isso? Um meio. Um meio nada mais é que metade. Lembra da tirinha? Ele falou aqui, ó, meio a meio, ou seja, metade. E esse 1/2 significaria, deixa eu voltar para o bolo, aqui está o nosso bolo inteiro. Então, quando eu divido o bolo, ele foi dividido em quantas partes? 2 partes. Portanto, quando eu pago a metade deste bolo, quando eu pago a metade da pizza, sei lá o que é que for, eu estou pagando 1 de 2. Tudo bem? 1 de 2. Eu paguei este. E o outro, vou até pintar aqui de branco, o outro pagou outra metade de 2, né? De 2 partes. Tudo bem? Se você estiver um pouco confuso, não se preocupe, é só o começo. O que eu quero que você entenda nesta aula? Se você entender isso, tá ótimo. Eu só quero que você entenda o seguinte, que fração significa um todo, um inteiro. Quando a gente fala assim inteiro, significa a pizza inteira, significa o bolo inteiro, significa seja lá o que for inteiro, né? O seu salário inteiro, né? E qualquer valor inteiro, completo, que foi repartido. A quantidade de vezes que foi repartido é que vai fazer esse númerozinho de baixo. Você já observou que às vezes eu coloco assim na frente e às vezes eu coloco embaixo, tá tudo bem. São 2 formas diferentes da gente escrever a fração, tá certo? Ok, mas eu quero que você olhe aqui, ó. Este lado aqui está 1 de 2, ou seja, está 1, 2, 1/2, esse jeitinho aqui que você tá vendo, 1,
barra 2, se lê 1 meio. É só uma maneira de ler isso, tá? É só uma maneira de dizer a metade, tá? Agora, observe, deixa eu colocar aqui o branquinho, observe esse aqui. Está 1/4. Por quê, professor? Porque se você observar este pedaço 1/4 e este pedaço que está faltando aqui, que também é 1/4, é exatamente o seu bolo dividido em 4 pedaços. Se você pegasse, e tente esquecer um pouco esse meio, mas se você continuasse aqui a divisão, ó, se você continuasse essa divisão, deixa eu colocar em outra cor, para a gente visualizar melhor, né? Se você continuasse essa divisão aqui, ó, você teria 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços e 4 pedaços. Portanto, esse 1/4 que você está vendo aqui, ele de fato é 4 pedaços. Deixa eu colocar aqui um sinalzinho para cá. 4 pedaços. Dividido, está errado, né? Dividido em 4 pedaços. Aqui está. Dividido em 4 pedaços. Nesse primeiro aqui, dividido em 2 pedaços. Então, esse desenho do bolo, a gente vê duas situações, né? Quando você parte o bolo no meio, realmente você só tem 2 pedaços. E quando você parte o bolo em 4 pedaços, você teria aí 4 pedaços, isso é óbvio, né? E cada um desses pedaços iria corresponder a 1/4. 1 de 4 pedaços, tudo bem? Este é o entendimento. Hoje eu só preciso que você entenda este conceito. Fração nada mais é do que repartir um valor que estava inteiro. E a quantidade de vezes que você repartir é que vai dizer se é 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e aí vai, tá bom? Meus caros, hoje a aula, como eu disse, era só para ter esse entendimento e depois, em seguida, nós teremos mais aulas falando sobre fração e trazendo mais exemplos do nosso dia a dia em como interpretar essas frações que aparecem para a gente, tudo bem? É isso, a aula de hoje, forte abraço e até a próxima aula! Não precisa dessa parte.